Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos queridos alunos. Estamos aqui de volta com muito prazer para iniciar mais uma etapa do nosso curso de Informática Avançada. Na nossa última videoaula, demos aí o passo final para terminar o Word Avançado. E nessa aula de hoje, nós iremos iniciar novamente começando da aula 1, mas dessa vez aula 1 do módulo de Excel 2010. Na última videoaula, no último módulo, que foi o Word Avançado, nós tivemos 10 videoaulas. Foram 10 videoaulas aí de muito trabalho, com muito exercício. Creio que você fez todos eles. E você vai entrar com todo o pique nessa nova etapa do nosso curso. Eu aconselho que, se você não fez o curso de Word 2010, o módulo do Word 2010, que você faça ele desde o princípio. É muito importante, muito interessante obter sempre o conhecimento em editor de texto e em planilha eletrônica. É muito interessante você ter esses dois conhecimentos, que é muito cobrado aí nos grandes escritórios hoje em dia. Justamente por isso, a maioria dos cursos de informática se enfocam nesses dois principais softwares, o programa de edição de texto e o programa de planilha eletrônica. Então vamos lá dar início à nossa primeira videoaula, a nossa aula inaugural de Excel 2010. Lembrando aí que é a nossa primeira aula de um total de 30 aulas preparadas exclusivamente para você, com todo o conteúdo necessário para você ampliar o seu conhecimento em planilhas eletrônicas. Lembrando sempre que eu estou falando aqui do curso de Informática Avançada, mas também engloba o básico. Se você não fez o básico, não tem problema nenhum. Então você pode pegar, eu faço um resumo bem apanhado, aí, ensino muito bem aí sobre as questões do básico, as questões do Excel básico, e não pulo diretamente para o avançado, porque eu tomo como base a falta de conhecimentos da base do Excel. Então, por isso, eu faço uma revisão bem apanhada aí do Excel básico. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa videoaula de número 1. Bom, para começar, o que é o Excel? Excel é um programa do pacote da Microsoft Office. Como eu falei na primeira videoaula de Word, o pacote do Office tem vários programas para escritório, que a gente encontra aqui no menu Iniciar. Todos os programas, Microsoft Office. Aqui nós temos vários programas, cada um desses programas tem uma função específica, como eu falei na nossa primeira videoaula de Word 2010. Então, a função do Excel diz o seguinte aqui: efetue cálculos, analise informações e visualize dados em planilhas usando o Microsoft Excel. Se você trabalha muito com contabilidade, com outros dados que precisam aí de informações precisas, então esse vai ser o programa ideal para você trabalhar aí na sua empresa. Você que costuma desenhar gráficos, fazer fluxo de caixa, usar todos esses recursos de dados, esse é o seu programa específico para você trabalhar. Então, no Excel a gente pode elaborar planilhas eletrônicas para trabalhar dentro de um determinado tema ou financeiro, seja orçamentário dentro da sua empresa. Você pode também trabalhar com a elaboração de gráficos, que é muito importante. E isso tudo você vai aprender aqui nesse curso. Então, antes de mais nada, creio que você já tem um breve conhecimento do Excel e sobre o que ele faz. Então, vamos iniciar. Como é que a gente faz para iniciar o Excel? Aqui no menu Iniciar, todos os programas e em seguida Microsoft Office. Lembre que eu estou aqui utilizando o Windows 7. No Windows 8 vai ser um pouco diferente aí a entrada do Microsoft Excel. Microsoft Office, clico em Microsoft Excel 2010 e ele vai abrir o programa para mim. Eu acabei de abrir o programa, eu vou fechar novamente aqui para a gente criar um atalho, assim como nós fizemos lá no Microsoft Word 2010. Como é que nós fazemos isso para criar um atalho? Da mesma forma, iniciar todos os programas, Microsoft Office. Aqui eu vou clicar com o botão direito, enviar para área de trabalho, criar atalho. Clico aqui fora, notem que ele criou aqui o atalho, que vai facilitar aí na abertura do nosso Microsoft Excel versão 2010. Então é isso aí, vamos abrir o Microsoft Excel.
dando 2 cliques aí no ícone. Então nós temos aí, de primeira vista, nós temos a janela do Excel. Mas antes vamos conhecer todos os itens que estão aí no Excel. Aqui em cima nós temos a barra de título, que diz o seguinte: a pasta 1 Microsoft Excel. Ele mostra a pasta que está aberta, ou seja, o arquivo ao qual estamos utilizando, e o programa Microsoft Excel. Aqui nós temos os famosos botões de controle: minimizar, restaurar e fechar. Certo? Isso aqui, lá no curso de informática básica, você aprendeu muito bem a respeito desses botões e creio que você sabe muito bem como utilizá-los. Aqui nós temos a barra de ferramenta de acesso rápido. Lembre que no Word nós aprendemos a configurar essa barra aí, colocamos várias opções, vários botões, e isso nós vamos fazer aqui também. Por exemplo, queremos colocar o botão para criar um novo arquivo, é só vir aqui e marcar. Colocar o botão para abrir um arquivo, coloco aqui. Se eu quiser tirar um novo, venho e desmarco, assim como eu faço como o abrir também. Eu posso personalizar essa barra de acesso rápido. Aqui eu tenho as guias. Nessas guias eu tentarei passar para você a função de cada um desses botões, assim como eu fiz com o Word. Creio que não ficou nenhuma dúvida a respeito do Word sobre todos os botões de utilização. Assim eu tentarei fazer aqui também no nosso Excel. Aqui nós temos a guia inserir, guia página inicial, guia layout da página, guia fórmulas, guia dados, guia revisão e guia exibição. Cada guia dessa tem uma separação de grupos. Por exemplo, nós temos o grupo área de transferência, grupo fonte, aqui na guia página inicial nós temos grupo área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número, grupo estilo. Cada grupo tem seus comandos específicos, assim como em todas as guias de todos os programas dos pacotes do Microsoft Office, é dividido em guias e em grupos, e dentro desses grupos estão os comandos. Certo? Aqui embaixo, vamos voltar aqui para a guia inicial. Aqui embaixo nós temos a barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas aqui nós podemos inserir funções. No caso aqui nós vamos clicando aqui nós iremos abrir um assistente de função, que nesse caso, nessa aula ainda nós não iremos aprender isso, porque é uma breve iniciação aí ao Excel, mas em mais aulas à frente nós iremos aprender a usar esse assistente de função muito bem. Aqui nós digitamos o que vai ser inserido na fórmula, e ele vai aparecer aqui dentro da fórmula também. Esse aqui é o nome, a caixa de nome de cada célula. Por exemplo, ao clicar nessa célula, ela me mostra o nome dessa célula, que é H9. E assim por diante. Então vamos dar continuidade aí. E aí nós temos a nossa barra de status, que fica localizada aqui abaixo. Nessa barra de status, ela mostra aí as informações sobre as nossas células. Por exemplo, digitando alguns valores aqui, ao selecionar essas células, ele mostra aqui esses valores, a média, contagem, soma, etc. Ele mostra o status do meu sistema, da minha planilha ou dos meus dados aqui no Excel. Certo? Então vamos lá para o menu arquivo. Notem que aqui não é guia, é menu, porque foi o único menu que sobrou aí das versões do Microsoft Office. Aqui nós temos salvar, que logicamente você sabe que salva o arquivo. Salvar como, também você já sabe qual é a função de salvar como, ou seja, quando você salva um documento pela primeira vez, ele abre a janelinha, a caixa de diálogo para você inserir os dados, informações e etc. Aqui quando você vai salvar pela segunda vez, ele já não pede essas informações, porque ele já salva com as configurações que você já deu, com as propriedades que você já colocou anteriormente. O salvar como serve para salvar o documento abrindo aquela janela de diálogo novamente, para que você possa fazer modificações ou salvar uma nova versão do documento. O abrir, logicamente, serve para abrir o documento, e o fechar serve para fechar. Certo? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. É uma pena que nós não temos texto falso aqui, porque senão a gente já ia preencher. Vamos tentar salvar essa planilha. Salvar.
Notem aí que abriu a caixinha de diálogo que vai perguntar aonde eu vou salvar essa minha pasta de trabalho. Certo? Lembrem-se que a gente vai costumar chamar os arquivos do Excel de pasta de trabalho, que é o termo correto a ser utilizado. Aqui nós vamos escolher a pasta onde nós queremos salvar e aqui nós poderemos colocar aqui, vamos colocar aqui pasta teste. Aqui, como no Word, nós podemos colocar o autor da pasta e colocar as marcas, que são as tags, alguma coisa que faça eu lembrar uma palavra-chave, alguma coisa parecida. Planilha teste, pasta teste, etc. Só. Aqui nós temos ferramentas, mapear unidade de rede, opções gerais, compactar imagens, assim como tem no Word também, aqui no Excel tem. Opções gerais tem senha de proteção, senha de gravação, nós vimos no Word 2010 também, nós iremos ver isso também no Excel em aulas posteriores. Feito isso, vamos salvar aí nosso documento, salvando. Assim como nós podemos salvar, nós podemos abrir também. Vamos fechar aqui. Abrir o Excel novamente, para ele abrir uma pasta em branco. E vamos aqui em Arquivo, Abrir. Notem que aqui já está o documento pasta teste. Mas notem uma coisa, quando eu clico aqui, ele mostra quais são as pastas de trabalho recentes. A única pasta de trabalho recente é essa pasta teste, porque essa é uma máquina virtual, não tem muitos arquivos. Então, é o único arquivo de Excel que nós temos aqui. Vamos abri-lo. Assim como eu abri o documento, eu também posso fechar o documento. E notem que eu fico aí apenas com o programa Microsoft Excel aberto, sem nenhuma pasta de trabalho ativa. Notem que não tem nada aqui para trabalhar. Então vamos abrir novamente a pasta teste. Ok. E vamos fechar novamente e vamos criar um novo. Aqui nós temos um novo, nós temos alguns, assim como em todos os programas do pacote Office, nós temos modelos que ele já disponibiliza, como pastas de trabalho em branco, modelos recentes, modelo de exemplo. Tem vários modelos diferentes aqui e alguns modelos que nós podemos pegar aí da internet. Notem que aqui tem um relatório de vendas, controlador de pressão sanguínea e etc. Muitos modelos aí. Vamos voltar para a página inicial, vamos abrir a boa e velha pasta de trabalho em branco. Certo, vamos para os conceitos gerais do ambiente de planilha eletrônica. Conceitos gerais. Vamos por partes. Então, aí, ainda conhecendo esses itens, o que é muito importante para o nosso aprendizado, para essa parte de conceitos gerais, nós temos aqui, em cima, nós temos as colunas. E aqui, no sentido vertical, nós temos as linhas. Essa no sentido vertical e no sentido horizontal, as colunas aqui, esse título de colunas. Certo? Aqui nós temos as barras de rolagem. Nós temos aqui o controle de planilhas. Ou seja, a nossa pasta de trabalho é o todo. É o todo, nossa pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho, nós temos diversas planilhas. O que para início de um documento em branco, ele sempre abre com 3 planilhas. Ele me disponibiliza 3 planilhas. Mas eu posso aumentar esse número de planilhas inserindo mais planilhas. É como se eu tivesse uma pasta de trabalho, aquelas pastas de escritório, e dentro dessas pastas de trabalho eu tivesse várias folhas, diversas folhas. Que no caso aqui nós teríamos uma pasta de trabalho em branco, sem nada, com 3 folhas em branco dentro dessa pasta de trabalho, ou seja, planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Esse também é o conceito de planilha. A cada planilha eu posso colocar uma coisa diferente, assim como eu posso adicionar planilhas, eu posso excluir planilhas, eu posso fazer o que eu quiser com as planilhas. Mais à frente eu ensinarei você a trabalhar com as planilhas e como fazer essas alterações. Notem aqui, eu tenho a planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Dependendo da quantidade de planilhas, vamos ter esse controle de navegação. Isso aqui vai para a primeira planilha, vai voltando as planilhas aqui, dependendo da quantidade de planilhas que forem tendo aqui, nós iremos utilizar esses controles
para ir modificando a visualização dessas planilhas. E para a última e para a primeira, avançando de uma a uma, esses controles de navegação serão muito úteis aí quando nós estivermos trabalhando com várias e várias planilhas. A linha, nós temos aqui várias e várias linhas, nós temos milhões de linhas, ou seja, para que a gente possa saber, vamos ter somente uma ideia de quantas linhas nós temos aqui. Então, começa sempre com a linha 1. Então, vamos segurar o CTRL e apertar para baixo, que ele vai me levar lá para a última linha. CTRL seta para baixo. Então, nós temos 1.048.576 linhas em cada planilha. Em cada planilha, nós temos, no máximo, esse é o limite máximo de número de linhas em cada planilha. Para a gente descobrir o número de cada coluna, eu vou usar um recurso aqui. Colocar o número 1, vou pegar esse número 1 e somar mais 1. Criei aqui uma fórmula, Ctrl Shift, ele vai até o último, Ctrl V. Aqui criei um sistema de numerações aqui para a gente ver isso. Então, para fazer a contagem certinho, isso aí não precisa você decorar, não precisa você ainda se preocupar só com essa questão dessa fórmula que eu utilizei. Eu utilizei essa fórmula somente para princípio, para início, para contar. Correto? Então, nós temos 16.384 colunas. Ou seja, se você pegar esse valor, 16.384 colunas, vamos ver quantas linhas. 1.048.576. 1.048.576 linhas. Certo? Vamos deixar esses dois dados aí para que a gente possa fazer nossos futuros cálculos. Certo? Então, as linhas estão sempre nesse sentido aqui. Quando eu seleciono uma linha, ela vai do início até o fim dessa linha. Até a coluna tal. Até a coluna 16.384 ou então a coluna XFD, que é a nossa última coluna. Agora você me pergunta o seguinte, falando em linhas, tudo bem que é correto aí afirmar que os números eles são infinitos. Eu posso colocar milhões, trilhões, vários números aí sem perder a ordem. E é assim que são numeradas as linhas. Linha 1, linha 2, linha 1000, 1.048.576. Mas e as colunas? As colunas são ordenadas por letras e as colunas estão no sentido vertical, enquanto que as linhas estão no sentido horizontal. As colunas elas são ordenadas por letras, mas nós não temos uma quantidade enorme de letras, assim como os números, que são infinitos. Nós não temos uma quantidade enorme de letras, ou seja, nós temos um limite de letras que podemos utilizar. Então, nós temos A, B, C, D, F, G. Agora, eu lhe pergunto, sem olhar ali, o que o Excel faz quando chega na última letra do alfabeto? Vamos encontrar essa última letra do alfabeto aqui. Z. Chegou na última letra do alfabeto, letra Z. Notem aí o que ele fez. Começou novamente da primeira letra e acrescentou a letra A para refazer a contagem. A, vamos ver aqui, a B, a C, e vai até o A, Z. Quando chega no AZ, ele inicia com BA. E assim vai. Quando termina o BZ, CA. E assim vai. E quando chega no ZZ, ele acrescenta mais uma terceira letra. Vamos verificar lá. Dando todo esse limite, ou seja, eu posso usar quantas colunas tem. Agora, é diferente das versões. Algumas versões anteriores não tem essa quantidade de linhas e colunas que tem no Office, no Excel 2010. Tem menos colunas aí e menos linhas. Vamos ver aqui no ZZ, só para mostrar para você como é que fica. ZR, ZU, ZY, ZZ. Notem aí, ó. A. E assim vai. AAB, AAC. Então, é assim que é ordenada as nossas colunas. São ordenadas desta forma.
certo? Nós aprendemos o conceito de linha, o conceito de coluna, que eu creio que você lembra muito bem do curso de básico. Agora vamos para o conceito de célula. O que é uma célula? A célula é justamente esse cruzamento entre a coluna e a linha. Por exemplo, aqui onde se encontra aí o meu seletor de célula, que é essa bordazinha preta, que é o seletor de célula, ele se encontra na coluna E e também se encontra na linha 3. Ou seja, é um cruzamento da coluna E com a linha 3. Por isso, eu dou o nome para esse cruzamento de célula. Esse quadradinho se chama célula. E essa célula, por sua vez, tem um nome. O nome que o sistema já dá para ele. Eu posso alterar esse nome depois, posso colocar um outro nome que não dê conflito com alguma referência que já tenha no Excel. Posso colocar qualquer nome, desde que não dê conflito com outro nome que o Excel já atribui para uma célula. Por exemplo, o Excel atribuiu o nome para essa célula de E3, porque ela está na coluna E e na linha 3. Então, esta é a célula E3. Notem aqui, tem a célula G8, célula H4, porque está na coluna H e na linha 4. Agora, sabendo que nós temos 16.384 colunas e 1.048.576 linhas, quantas células eu tenho aí em cada planilha do Excel? Isso aqui é muito simples de fazer. Vamos colocar aqui células. Então, eu vou pegar a quantidade de colunas e multiplicar pela quantidade de linhas e terei aí este valor enorme expresso. Ou seja, vamos tirar essas casas decimais aqui, certo? Esse número é enorme aqui, ou seja, 17 trilhões 179 bilhões 869 milhões, opa, nada disso, né? Então é 17 bilhões 179 milhões 869 mil e 184 células. É muito número aí, é muito quadradinho para cada planilha. Então é muita coisa mesmo. Ou seja, é o espaço suficiente para você fazer as suas atividades de cálculos de planilhas que você tiver que utilizar aí no seu escritório, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Cada planilha dessa é suficiente, certo? Então, continuando aí com os nossos assuntos, já sabemos o que é célula, o que é linha, o que é coluna. Seletor de célula. O que é o seletor de célula? O seletor de célula é esse quadradinho aqui, que seleciona, logicamente, a célula com a qual nós iremos trabalhar. Seleciona uma célula, várias células ao mesmo tempo, muitas células. Eu posso selecionar a planilha todinha, do início ao fim, todas as 17 milhões e tal células eu posso selecionar com esse seletor. Posso selecionar continuamente, descontinuamente, utilizando o seletor de célula, que você vai aprender mais lá na frente. Eu irei explicar para você como é que seleciona, aí desta forma, certo? Então, aí nós temos o ponteiro do mouse também, que assume diversas formas desse ponteiro. Aqui, quando ele está nesse formato de cruz, é o formato de seleção da célula. Eu posso clicar em qualquer célula e selecionar. Ele está no formato de seleção. Quando eu coloco entre duas colunas, ele muda para esse formato ali em cima, que é o formato de redimensionamento de coluna. Quando eu coloco entre duas linhas, ele vira dessa forma aí de redimensionamento de linhas. Eu posso ajustar a altura das linhas por aqui. E também nós temos outros formatos de célula que você vai ver. Por exemplo, esse aqui, que é o formato de seleção de planilhas. Esse aqui, que é o formato de seleção de linhas. Esse cursor aqui. Esse cursor com a setinha para baixo, formato de seleção de colunas. São vários cursores e cada cursor tem uma função diferente, dependendo da atividade que você estiver realizando. São as várias formas do ponteiro do mouse. Então vamos para o mais interessante dessa nossa revisão aí do Excel básico, que é inserir dados
em uma célula. Como que eu posso inserir dados em uma célula? Antes de inserir os dados, eu tenho que escolher onde é que eu vou inserir, logicamente, selecionar essa célula, qualquer uma dessas células onde eu posso inserir, e simplesmente digitar essas informações. Vamos colocar aqui um texto qualquer. Certo? Aqui nós vamos colocar um número. Vamos colocar outro número aqui. Vamos colocar esse outro número. Vamos colocar uma data aqui. Vamos colocar hora. Certo? Vamos colocar um percentual. Aí nós temos inserir várias informações. Acabei de inserir essas informações. Notem que eu utilizei o cursor do mouse para chegar até essas células, mas eu posso usar as setas direcionais do meu teclado, seta para cima, seta para baixo, seta esquerda, seta direita, para me movimentar entre essas células aí. Por exemplo, eu quero modificar o valor dessa célula. Como é que eu faço? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso selecionar essa célula, vir aqui em cima na barra de fórmulas e posso modificar esses valores. Ou então seleciono a célula e aperto a tecla F2. Apertando a tecla F2, eu posso voltar aí a célula para o modo de edição. Apertando a tecla Enter, ele sai da célula no modo de edição. Notem uma coisa que aconteceu. Como o conteúdo dessa célula não coube nela, ele vazou para a próxima célula. Ele vazou sem problema nenhum, porque na outra célula não tinha nada. Então, não interferiu em nada nesses dados da outra célula. Agora, se nós inseríssemos aqui um outro valor na outra célula, note que esse novo valor iria sobrepor o que vazou da outra célula. Então, nesses casos, o que seria o mais correto a fazer? O mais correto a fazer seria redimensionar a largura dessa coluna para que o texto coubesse. Eu posso fazer isso automaticamente dando dois cliques aqui em cima com o botão esquerdo. Ele faz um auto-redimensionamento para que o maior texto caiba aí, todos os textos caibam sem problema nenhum nas nossas células. Certo? Assim como eu posso alterar os dados, eu posso excluir. Para excluir esses dados é muito simples, é só selecionar e apertar a tecla Delete. Simples e fácil para excluir os dados de uma célula. Notem que eu digitei vários e diversos valores nessas células, mas só que cada valor tem um tipo. Onde é que eu encontro esses tipos de valores de dados? Nós estamos falando de dados, informações. Cada informação tem um tipo. Por exemplo, aqui nós encontramos vários tipos. Nós temos um tipo sem formato específico, que é um tipo geral. Nós temos o tipo de dado em moeda, tipo contábil, tipo de data, tipo hora, tipo porcentagem, tipo fração, tipo científico e etc. E tipo texto também. Nós temos vários tipos de dados aqui. Vamos modificar, todos esses estão em formato geral, ou seja, esse está em personalizado porque eu coloquei em formato de hora, mas eu posso modificar aqui e deixar no formato de hora. Esse aqui eu posso transformar ele no formato de moeda, esse outro aqui eu posso transformar em formato contábil, notem que é um pouco diferente. Esse aqui eu posso transformar em formato de porcentagem, este aqui eu posso colocar em formato de data completa, e assim eu posso modificando cada valor. É muito importante você definir qual é o tipo de dado que a sua célula vai aceitar. Definindo o tipo de dado que a célula vai aceitar, você corre menos risco de cometer erros durante aí o processamento das suas informações. Isso é muito importante salientar isso aí. Há várias formas de selecionar as células. Aí nós contamos para isso com o nosso seletor de célula. Eu posso fazer essas seleções clicando na primeira célula e arrastando aí com o botão esquerdo.
Esse tipo de seleção nós damos o nome de seleção contínua, porque ele vai selecionando continuamente, ou seja, uma célula selecionada ao lado da outra, sem pular nenhuma célula, ter espaço vazio entre elas. Eu posso arrastar, aí enquanto eu seleciono, posso ir arrastando sem soltar o botão esquerdo do mouse, posso puxar para baixo para fazer a seleção para baixo, puxar para cima, para o lado direito, para o lado esquerdo, ele vai acompanhando aí a seleção, ele vai desenhando um quadrado de seleção conforme eu vou arrastando. Essa seleção é muito fácil de fazer, isso aí você já deve estar mais do que acostumado a fazer esse tipo de seleção. Essa é a seleção contínua. Nós temos também a seleção descontínua, ou seja, dados que não estão próximos um ao outro. Por exemplo, seleciono essa célula, vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionando outras células diferentes aí em outros locais. Todas essas células estão distantes uma da outra. Há uma descontinuidade nessa seleção, por isso ela é chamada de seleção descontínua. E eu também tenho outra forma de selecionar as minhas células, que é uma forma de seleção contínua descontínua. É tanto contínua quanto descontínua. Fiz a seleção contínua, segurei o Ctrl, fiz outra seleção contínua, outra e outra. E posso fazer aqui várias seleções conforme a necessidade do meu trabalho. Fiz as seleções, ok. Então nós temos seleção contínua, seleção descontínua e seleção contínua descontínua. Certo? Agora vamos voltar para o conceito de linha. Você lembra que linha é essa linha horizontal? Linha é linha, claro. Linha aí no sentido horizontal. As linhas sempre estão no sentido horizontal e as colunas sempre estão no sentido vertical. O que eu posso fazer com uma linha? Eu posso inserir linhas. Por exemplo, aqui eu posso inserir uma linha aqui no meio. Como é que eu faço isso? Posso vir aqui na guia inserir. Vamos ver se tem linha. Não tem linha nesse caso. Vamos fazer aqui clicando no botão direito, certo? E vamos aqui inserir. Ele vai inserir uma linha aí em cima. Ou então eu posso fazer aqui, agora há pouco, vou lembrar para vocês que eu vou tentar fazer o mínimo de edição possível nas nossas videoaulas, para que fique uma coisa mais natural, mais espontânea. Não importa se eu às vezes cometer alguns pequenos erros, não tem problema, certo? Desde que isso não interfira no seu aprendizado, que você aprenda bem, que você consiga assimilar todos os conteúdos, não tem problema nenhum a gente cometer certos errinhos às vezes, certo? Então, vou deixar o mais natural essa videoaula para que tenha esse caráter humano, não tenha essa coisa muito editada, muito modificada, muito maquiada, certo? Então, as minhas aulas já são bem planejadas aqui. Eu vou dar prosseguimento sem me preocupar aí com erros pequenos, erros básicos que possam vir a ser cometidos aí durante essa gravação. Certo? Então, vamos aqui, continuando aqui na página inicial, vamos inserir uma linha de outra forma. Aqui eu tenho inserir células, excluir células e formatar. Vamos ver aqui no inserir. Posso inserir linhas na planilha, porque o que está selecionado aí no caso é uma linha. Então, inserir linhas, ele insere aqui mais uma linha. Se eu selecionar duas linhas, clicar com o botão direito e pedir para inserir, ele vai inserir também duas linhas em branco. Se eu selecionar 4 linhas em branco, pedir para inserir, ele vai inserir 4 linhas em branco também. Isso depende muito da quantidade de linhas que eu seleciono, é a quantidade de linhas que ele vai adicionar aí no meu documento, a quantidade de linhas que ele vai inserir. Assim como eu inseri, eu posso excluir também. De duas maneiras, eu posso selecionar a linha, é muito importante dizer que tem que selecionar. Clico aqui, excluir linhas da planilha, ele vai excluir. Ou então, posso clicar aqui com o botão direito e excluir. Quero excluir todas essas linhas, seleciono todas elas, coloco aqui na primeira linha, vou pressionar o botão esquerdo e arrastar até onde eu desejo e vou excluir. Notem que é excluir sem problema nenhum todas as linhas que eu criei. Certo? Vamos agora para o conceito de
copiar e mover linhas. Eu quero copiar uma linha toda. Por exemplo, quero copiar esta linha. Como é que eu posso fazer? Seleciono, clico com o botão direito e vou em copiar. Notem aí que ficou piscando aí esse tracejadinho aí. Nota, isso demonstra que está na área de transferência. Então posso colar bem aqui. Seleciono essa linha, clico com o botão direito e inserir células copiadas. Notem aí que ele fez uma cópia. Uma cópia ele faz exatamente uma cópia do idêntico. Pega aquele original, copia e faz aí um retrato exato. Copia os dados exatamente como estão no primeiro. Agora, quando eu vou mover, ou seja, eu vou recortar, vou retirar de um ponto e jogar em outro ponto. Vamos tirar esses dados aqui. Clico com o botão direito e recortar, o que é a mesma coisa que mover. Recorto, nota que ficou tracejado aí, significa que está na área de transferência. Clico aqui, botão direito, inserir células recortadas. Notem que ele tirou de lá e adicionou aqui a linha. Eu posso fazer dessa forma também. Redimensionamento das linhas, ou seja, as linhas não têm que ter obrigatoriamente este mesmo tamanho, esta mesma altura. Para que a gente saiba, a linha tem uma altura e a coluna tem a largura específica. A gente pode predefinir esses detalhes aí usando esse cursor. Por exemplo, nós estamos percebendo aí que essa linha tem altura de 15, ou seja, de 20 pixels. Todas elas têm por padrão essa altura de 20 pixels. A altura é 15. Mas isso eu posso aumentar também. Posso vir aqui, selecionar, colocar o cursor aqui no meio e puxar, arrastar. E aí eu vou aumentando este tamanho gradualmente conforme a minha necessidade. Vamos deixar aqui 50 pixels. Posso deixar 50 pixels, eu posso diminuir novamente. Eu posso redimensionar utilizando isso aí. Se eu quiser um valor específico, posso clicar com o botão direito, clico aqui em altura da linha e vou digitar aí o valor específico, 50. Notem aí que ele já deixou altura 50, certo? 49,50 porque eu redimensionei um pouco. Assim eu posso fazer também, como eu posso aumentar, eu posso diminuir também essas linhas, certo? Ou usando aqui, calculando ali, ou clicando com o botão direito e digitando o valor diretamente aqui na altura da linha para fazer essas modificações. Eu posso também ocultar. O que é ocultar? Ocultar significa esconder alguma coisa. Eu quero esconder um valor de uma linha para que ele não apareça na minha planilha. Eu não vou excluir. Lembrem que eu não vou excluir, eu vou apenas esconder, vou ocultar. Por exemplo, vamos ocultar a linha 11. Como é que eu faço isso? Clico no botão direito, venho aqui em ocultar. Notem que ele ocultou a linha 11. Como é que eu sei que está oculta? Porque preste atenção aqui, 7, 8, 9, 10, 12. Pulou já para o 12. E cadê o 11? Eu posso vir aqui, arrastar. Vamos ver se a gente acha ele. Está aqui, ó. Ele acaba mostrando novamente. Vamos reexibir, ele volta ao normal, ocultar. Vamos clicar aqui com o botão direito, reexibir. Não aparece, né? Então a gente tem que vir com muito cuidado e achar ele aqui novamente. Aqui está. Apareceu novamente. Certo? Isto é ocultar, é esconder. Já que você aprendeu aí os recursos da linha, vamos clicar com o botão direito para a gente ver se foi tudo aqui. Inserir, excluir. A gente pode limpar o conteúdo, que é apagar todo o conteúdo da linha, do início ao fim. Formatar essas células nós vamos ver mais em aulas mais à frente, que é uma parte mais complicada um pouco. A altura da linha, ocultar e reexibir. Certo? Agora que você já aprendeu os recursos de linha, vamos aprender os recursos de colunas. Aqui nós temos colunas em forma de letra, sempre no sentido vertical. São nomeadas por letras. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, etc. O que eu fiz com a linha, eu posso fazer com as colunas também. Eu posso inserir uma nova coluna aqui. Vamos colocar aqui.
Selecionei a coluna, eu posso vir aqui inserir. Notem aqui que eu vou inserir colunas. Notem que ele não aparece linhas, porque o que está selecionado no momento são colunas. Eu posso inserir células, inserir linhas, inserir coluna. Notem que ele inseriu uma coluna exatamente aí à esquerda dessa que estava selecionada. Eu posso fazer isso também clicando com o botão direito. Inserir. Notem que ele inseriu. Também posso fazer o seguinte, se eu selecionar duas colunas e mandar inserir, ele também vai inserir duas colunas automaticamente. Certo? Eu também posso fazer o seguinte, posso copiar e mover essas colunas. Vou copiar esta coluna aqui. Copiar. Agora eu vou colar aqui. Inserir células copiadas. Certo? Quando você copia alguma célula, algumas células, você pode fazer aí as opções de colar na área de transferência, mas isso é assunto para outra videoaula, a gente vai aprender direitinho como fazer isso aí, certo? Por enquanto vamos usar o colar comum. O mover, eu posso tirar desse local, ou seja, o mover é a mesma coisa que recortar, tá? Então vem aqui recortar, vou colar aqui agora. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos colar. Aqui está, colar. Certo? Notem que ele deixou aqui a célula em branco, estar bem ao lado. Deixou a célula em branco e colou na célula, na coluna F. Deixou a coluna em branco e colou na coluna F. Eu também posso ocultar. Redimensionar e ocultar. Para redimensionar é fácil. Só colocar aqui e puxar. Dependendo do tamanho que eu quiser em pixels ou ali naquele tamanho, o primeiro tamanho, a primeira medida de tamanho, 18, em pixels seria 131 pixels. Eu posso clicar com o botão direito aqui e largura da coluna, ajustar esse tamanho. Vamos colocar 50. Posso colocar menor aqui, diminuindo este valor. Eu posso também, como eu fiz aqui, eu esqueci de falar ali na linha, tá, gente? Mas eu posso alterar a altura de várias linhas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero alterar a altura dessas 4 linhas. Seleciono com o botão direito, vou lá em altura da linha, coloco um valor X, 25. Notem aí que ele alterou a altura de todas as linhas. Assim como também posso fazer nas colunas. Quero alterar a largura dessas 3 colunas ao mesmo tempo. Vamos colocar 10. Notem que ele deixa aí as colunas com o mesmo tamanho. Certo? Depende do que está selecionado. Se você clicar com o botão direito, vai abrir aquele menu de contexto, onde você pode escolher o que você deve fazer. Vamos ocultar. Clicando com o botão direito aqui em cima, botão esquerdo e o direito, vou pedir para ocultar essa coluna. Notem que ele escondeu, mas não apagou. Notem até que A, B, C, D, F. Cadê a letra E? Está oculta. Está aqui no cantinho, mas ainda se encontra na minha planilha, só que está oculta. Certo? Então, nós já aprendemos aí a manusear as linhas, as colunas. Agora vamos para as planilhas. Como é que eu posso trabalhar com as planilhas? Em qual planilha eu estou neste momento? É fácil e simples saber em que planilha eu estou. Estou na planilha 3, porque essa é a planilha que está selecionada no momento. Mas eu tenho a planilha 2, que não tem nada, e a planilha 2 que não, a planilha 1 que não tem nada também. Como é que eu posso inserir mais planilhas? Será que eu posso inserir mais de uma planilha? Mais uma planilha aí no meu documento, na minha pasta de trabalho? Por exemplo, eu quero a Plan 4. Será que eu posso inserir? Posso sim, posso inserir outra planilha. Eu posso vir aqui, nessa outra planilha aqui, inserir planilha. Tem até uma tecla de atalho, Shift mais F11. Clico aqui, ele insere a Plan 4 e à medida que eu vou clicando, ele vai inserindo novas planilhas para que eu possa modificar ou inserir novos conteúdos. Eu posso também dar nomes diferentes, isso é muito chato. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, até Plan 10 e Plan 1000. Vamos supor que eu queira dar nomes para minha planilha. Quero dizer o que é essa planilha aqui. Como é que eu posso renomear, dar novo nome? É muito simples, eu posso clicar aqui com o botão direito e venho aqui em renomear. Nota que ele está em formato de edição aqui, tanto é que o cursor já apareceu dessa forma.
Posso colocar aqui o nome que eu desejar. Teste. Vamos colocar aqui outro nome. Renomear. Aula 01. Vamos renomear essa outra aqui. Excel. E assim vai. Eu posso fazer o que eu quiser aqui nessas planilhas. Posso dar o nome que eu desejar. Certo? Eu posso também copiar e mover. Por exemplo, a única planilha que eu tenho conteúdo é essa planilha teste. Eu posso copiar essa planilha. Clicando aqui em mover ou copiar. Vou marcar aqui. Ele pede para escolher colocar antes de qual planilha. Posso colocar antes da planilha 2, antes da planilha teste, antes da planilha aula 01. Vou colocar antes da planilha 6. Vou pedir para ele criar uma cópia. Não vou mover, vou pedir para ele criar uma cópia dessa planilha. Ok. Notem aí que ele criou uma cópia idêntica. E ele nomeou como teste entre parênteses 2, que é para diferenciar o nome. Lembrando que planilhas não podem ter o mesmo nome. Se tiver o mesmo nome, dá um conflito de informações. Certo? Então vamos modificar aqui esse nome aqui, renomeando. Vamos colocar aqui teste 2, assim. Tudo ok? Planilha 1, planilha 2, teste aula 01, Excel. Vamos excluir planilhas. Como é que eu faço para excluir planilhas? Vamos excluir todas essas planilhas que tem plan. Seleciono a planilha, clico com o botão direito e vou excluir. Certo? Posso excluir aqui. Clico com o botão direito excluir e vou excluindo essas planilhas que não me interessam. Mas preste atenção para você não excluir nada de interessante aí na sua pasta de trabalho. Se você já tiver uma pasta de trabalho com várias informações aí. Certo? Então deixei aqui só essas 4 planilhas para que eu possa trabalhar. Eu também posso fazer o seguinte, assim, para identificar, para modificar cada uma dessas planilhas, eu posso dar cores diferentes. Essa cor diferente não vai ser aplicada aqui não, viu? Vai ser aplicada só nesse marcador, nessa pequena aba aqui, essa pequena guia de cada planilha. A gente pode clicar com o botão direito, vamos escolher cor da guia. Eu posso escolher para essa guia uma cor verde, cor da guia para essa guia uma cor roxa, para esta guia vou escolher a cor vermelha, para esta guia aqui vou escolher a cor amarela. Notem aí que eu deixei bem diversificado, consegui colorir todas essas guias. Aqui também tem o seguinte, tem a nossa barra de rolagem aqui que vai modificar as colunas, tem aqui a visualização. Eu estou no modo normal, posso modificar para o layout da página, é como se eu estivesse trabalhando em cima de uma página. Em branco ele mostra aqui como é que vai ficar na impressão. Aqui eu vou ver a visualização de quebra de página. Notem aí que ele mostra onde é que fica a quebra de página de cada uma das páginas, onde cada página termina e onde começa cada outra página. Por exemplo, a página 1 começa aqui e termina aqui. E aqui, a partir desse ponto, inicia-se a página de número 2. Certo? Então, vamos voltar aqui para o modo normal. Aqui eu tenho zoom, está a 100%. Eu posso aumentar essa visualização aqui sem problema nenhum. Isso aí, tem gente que confunde com isso. Confunde o tamanho da fonte com o zoom, com a visualização. A pessoa pensa que a fonte está muito grande, mas não é, na verdade não é a fonte que está grande. O que está muito próximo é a visualização, está muito alta. Por exemplo, 180% é muito grande a visualização. A gente costuma usar a visualização normal, que é 100% para não ter nenhum problema. Certo? Tanto eu posso diminuir como aumentar também. Notem que quando eu coloquei a quebra de página, lá a forma de visualização de quebra de página, ele já inseriu essas linhas aqui, para demonstrar para mim onde é que estão essas quebras de páginas. Certo? Vamos revisar aí na página inicial alguns comandos básicos. Creio que você acabou de vir do Excel, não vai ter problema nenhum para distinguir aí esses básicos aqui. Então nós temos a área de transferência, que nós vamos trabalhar mais na frente, vou explicar para vocês direitinho como é que funciona. Os comandos básicos são para negritar o texto, colocar itálico, sublinhado, colocar bordas, isso aqui a gente vai trabalhar mais na frente, trocar o fundo de preenchimento,
colocar aqui a cor da fonte, aumentar a fonte. Aqui nós vamos fazer o alinhamento do texto, se vai ser em cima, se vai ser no meio, se vai ser embaixo. Aqui nós temos a orientação do texto. Aqui nós temos como quebrar o texto automaticamente. Certo? Vou tentar passar essa revisão para você na próxima videoaula, onde nós iremos trabalhar construindo uma tabela, usando todos esses recursos e todas essas funções que estão aqui. A parte de fonte, alinhamento, número, formatação de células, certo? Nós vamos utilizar todas essas funções em uma próxima videoaula. Então, por hoje, por essa nossa primeira videoaula de Excel, por hoje já chega. Já estamos aí com 42 minutos de gravação. Esperamos aí deixar mais conteúdo para a próxima videoaula, onde a gente vai aprender muita coisa legal, muita coisa boa mesmo que eu tenho para ensinar para vocês. Então é isso aí. Fica concentrado no nosso curso de Excel. É a primeira videoaula, tem mais 29 videoaulas pela frente e muito exercício e muita tarefa. É isso aí. Fiquem com Deus, que o Senhor acompanhe a todos vocês. Espero todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo na próxima videoaula, a videoaula de número 2. Tchau, tchau e um beijo, um abraço para todos vocês.